Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar nesta terça, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, live do YouTube. Olha, nós temos assuntos palpitantes, trepidantes para debater nesta edição do nosso Donos da Bola. E o primeiro é justamente o assunto que está na nossa enquete. Lá no YouTube, aba Comunidade, todo mundo lá para votar conosco. Vamos colocar aí, Paulinho, a nossa enquete interativa no ar. Torcedor gremista, você quer Renato como técnico em 2023? É o assunto em voga na Arena e Mediações em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim, eu quero o Renato mandando em tudo, inclusive. Sim, com menos poderes ou não, chega de Renato, temos que virar a página. Central Band do Esporte, Taigor Jank, o status de Renato no Grêmio em 2023. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O status é óbvio que depende, Meneghetti, das eleições presidenciais que vão acontecer ao longo do próximo mês. Alberto Guerra e Odorico Roman são as possibilidades de mandatos para o tricolor nos próximos anos. Entretanto, os dois candidatos afirmam que trabalham com a possibilidade de manter Renato no Grêmio e que o seu técnico de preferência, tanto Alberto Guerra quanto Odorico Roman, é Renato. Na última entrevista coletiva, o treinador do Grêmio disse que quer permanecer no Grêmio para o próximo ano, na entrevista coletiva do meio da semana passada. Ou seja, depende dos candidatos a presidente, depende do futuro presidente do Grêmio para saber se Renato fica ou não fica, Meneghetti. Mas houve uma mudança nas últimas semanas que me parece escancarada e irrelevante. O César Cidade Dias fez no canal do YouTube dele uma enquete, que é claro que não tem um valor científico, mas ela tem muita força. Porque mais de 15 mil pessoas participaram. O Sim ganhou. Mais de 50% das pessoas que interagiram, o César pode lembrar com precisão os números, querem o Renato. Mas mais de 40% querem mudança na comissão técnica do Grêmio, César. Meneghetti, esse é um assunto que tem dividido os gremistas de um modo muito forte, tá? Essas enquetes, a enquete do canal que eu fiz no YouTube que tu citasse, e também no Twitter, indica entre 53% e 54% para que o Renato permaneça e o restante para que o Renato saia, obviamente. E essa relação tem também tocado os torcedores do Grêmio de uma maneira muito forte. Eu vou voltar na enquete, tá? O Grêmio precisa virar todas as páginas. O Grêmio precisa recomeçar a partir do mês de janeiro do ano que vem, ou melhor, a partir de novembro. Eu estou surpreso com a tua manifestação tão peremptória assim. Mas é que eu estou defendendo uma mudança que o Grêmio corre atrás do rabo há muito tempo. O Grêmio corre atrás do rabo. Então, qual é a solução? A solução é o Filipão. Então vamos no Filipão. Qual é a solução? A solução é o Roger. Então vamos no Roger. Qual é a solução? A solução é o Renato. E aí a gente vai. Se a gente pensar, o Grêmio tá nessa história há 12 anos. 12 anos. O Grêmio ganhou nesse período? Ganhou. Com o Renato, ganhou. O que a gente faz? A gente aplaude. O campeão do mundo foi Espinosa. O campeão da Libertadores foi Filipão. O campeão da Libertadores foi Renato. Só que agora o Grêmio tocou no chão. O Grêmio bateu no chão. E batendo no chão, o Grêmio precisa pensar que vícios são esses do poder que acabam fazendo com que sempre o Grêmio caminhe atrás do rabo. Está na hora do Grêmio virar a página, está na hora do Grêmio pensar em um projeto diferente, está na hora do Grêmio profissionalizar de fato o clube, está na hora do Grêmio começar a pensar em inovação, está na hora do Grêmio mudar a sua forma de operar em todos os segmentos. E isso começa, Meneghetti, com a mudança do treinador. Baldassi, eu quero te ouvir. Esse é o assunto mais importante do Grêmio. Nada mais relevante do que isso. Porque grupo de jogadores, independente do candidato que ganhe, vai mudar. A revolução vai acontecer. Vou dizer mais. Entre Alberto Guerra e Odorico Roman, qualquer um dos dois que ganhar, são dois grandes gremistas e certamente estão preparados para presidir o Grêmio. Então, também é relevante tudo, mas não é o mais relevante. O mais relevante é quem vai ser o técnico do Grêmio para a próxima temporada. Nós todos conhecemos o trabalho do Renato aqui e o combo que envolve ter o Renato. Especialmente neste momento, dentro de todo o combo, o que mais importa é a capacidade do Renato de formar grupos junto da direção, fazendo sugestões e dando orientações. E o Renato já mostrou que não é bom nisso, tá? Esse é o primeiro ponto, guarda isso contigo. Segundo ponto, os candidatos à presidência do Grêmio ligaram para o Renato quando o Renato estava uma semana de volta a Porto Alegre.
Eles não ligaram manifestando interesse no Renato no ano que vem pelo trabalho implementado, porque o Renato nem tinha feito o trabalho ainda. Eles tinham criado um elo com a figura Renato. Só que a figura Renato trabalhou no Grêmio. Transcorreu 1, 2, 3, 4 semanas do trabalho do Renato no Grêmio e o trabalho é ruim. E não é mais unânime entre a torcida do Grêmio. A grande questão agora é, porque há 20 dias eu disse aqui, imagina só começar o ano que vem com outro treinador, a primeira derrota dele, todo mundo vai pedir o Renato. Eu disse isso há 20 dias. Hoje eu não tenho mais essa convicção. Aliás, eu não sei se tu hoje fizer uma enquete com a torcida do Grêmio, tu prefere o Renato ou, vamos lá, o Vojvoda no ano que vem, se a torcida não preferir o Vojvoda. Mudou a situação porque o Renato perdeu boa parte do respaldo popular, que é o mais importante, que estava determinando tudo neste momento. Eu vou passar para ti, Ribeiro. Eu só quero fazer uma ponderação rápida em cima da tese do Baldasso, que é brilhante como sempre. Mas eu tenho a impressão que talvez, se o Grêmio, quando o Grêmio confirmar o acesso, mesmo que seja na penúltima rodada ou na última rodada, parte desta rejeição se recupera. De novo, parte desta rejeição. Porque daí vem um alívio, vem a tranquilidade. A gente precisava do Renato, o torcedor costuma ter memória curta. Parte da rejeição. A maior pode ser que siga. Ribeiro. Vamos lá. Eu quero ter um pouquinho de tempo para tentar fazer com que as pessoas não... Eu aviso o Alejandro Malo, o Mota e o Bancidade, o estoque. Hoje é com o estoque. O será menor que as dos dois outros participantes. Nós vamos conseguir fazer o Donos Radio às 7. Isso aí. Não. Tu já começou. Começa então, quando vem. Já está falando? Tá. Eu mudei um pouco a minha visão sobre o mesmo tema. Por que isso? Porque eu me apego à realidade. Qual é a realidade? Seja qual for o presidente do Grêmio, o grupo do Grêmio para o início de trabalho em 2023 será quase o mesmo. E por que isso, Ribeiro? Não tem que mudar tudo? O mundo ideal seria, corta tudo, manda um abraço para todo mundo e fala o grupo de novo. Só que esse mundo ideal é utópico. Então o Grêmio tem contratos, com valores expressivos e o Grêmio já tentou se desfazer de vários jogadores e não conseguiu, porque não tem mercado para isso aí. Então eles vão ficar. Então, se pegar o time do Grêmio que vai terminar a Série B, Meneghetti, mais de 60% será do time que vai começar 2023. Bom, baseado nessa realidade e das dificuldades financeiras que vai encontrar o próximo presidente, eu sou a favor da manutenção do Renato. E por que isso? Porque eu acho o Renato um técnico brilhante? Nada a ver. Pelo contrário, eu acho que o Renato, empírico que é, né, ele tem uma estrela fantástica, ele tem um modo muito peculiar, que não é o que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa de um trabalho profissional, de um processo profissional. Só que para esse primeiro momento, onde a transição será muito difícil, Meneghetti, o novo presidente vai precisar mais do que nunca do que o Romildo sempre teve, o Renato, um escudo. E o Renato tem esse tamanho. Então, eu sou favorável à manutenção do Renato, só que isso tem vida curta. Mas isso aí nós vamos discutir depois. JB, bom retorno, JB. Seja bem-vindo. Obrigado, Meneghetti. 2 Estamos minutos. muito felizes com a tua presença aqui conosco hoje. Estamos muito satisfeitos. Não, mas a saudade também já acabou, né? Já JB? acabou, já passou. Olha só, Meneghetti, a situação é a seguinte, ó, só para recontar alguns fatos históricos para o torcedor que talvez esteja perdido. Na sexta-feira, o Renato, pela primeira vez, disse publicamente que quer ficar. Nas últimas respostas da sua coletiva, ele falou, ele quer ficar. Como os dois candidatos à presidência já falaram que querem contar com ele, mas claramente eles fizeram isso, Meneghetti, por uma questão, imagina se os caras não procuram ou se só um procura e aí o Renato diz, não, só o fulano me procurou. É óbvio que poderia largar em vantagem. Só que todo mundo está vendo o Grêmio jogar. Todo mundo está vendo, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês. O Grêmio piorou com o Renato Portaluppi. O Grêmio está pior do que estava com o Roger Machado. O Grêmio está jogando pior e o Grêmio está conseguindo ter situações piores do que estava com o Roger. E aí, nem é só culpa do Renato. Porque assim, num grupo bom, numa situação estável, numa situação de que não é Série B, não é o grupo do Grêmio que é limitado, não é a situação de, olha, de um campeonato que tu tá jogando. Não, já é difícil tu fazer a troca e em pouco tempo melhorar. Imagina em toda essa situação. Eu não quero culpar o Renato por todos os problemas do Grêmio, porque ele não é o culpado. Mas a gente já viu que ele não tem varinha mágica. E o ano que vem não vai ter, a tendência é essa, a não ser que seja uma situação muito anormal, nós não vamos ter um grande grupo do Grêmio.
Vocês imaginam que o elenco do Grêmio o ano que vem vai ser maravilhoso, que vai ser refeito, que nós vamos ter grandes jogadores aqui? Não! Vai ser provavelmente aquele famoso ano de reconstrução. E eu não penso e não vejo o Renato como esse cara com perfil ideal. Eu gostaria sim, Baldasso, de um Vojvoda no Grêmio. Eu gostaria sim, Baldasso, de um outro técnico que a gente olha e diz assim, ó, esse cara vai fazer muito com pouco. E eu gostaria de um Grêmio se reinventando, como disse o César Cidade Dias. Acho que tirando o Ribeiro, tá todo mundo na linha certa. Eu quero ver o Tiger, porque o Tiger fez ontem, nosso Donos da Bola versão rádio, segunda a sexta-feira, das 19 às 20, das 7 às 8, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, nós temos uma versão rádio do nosso programa, participa também a reportagem da Bandeirantes e no canal do YouTube Esporte Band RS, convidando vocês para que se inscrevam lá. O Tiger fez uma tese ontem que ela é brilhante por ser polêmica. Eu nem sei se eu concordo com o Tiger, mas ela merece reflexão. Aquilo que você falou ontem no Donos da Bola Radio sobre algum candidato já se manifestar sobre a não continuidade do Renato. Por favor, Thay. A gente tem hoje, Meneghetti, 2 candidatos indo para a mesma linha. Os 2 candidatos estão referendando o trabalho de Renato e apostando no trabalho do Renato como a base eleitoral ou como a base de campanha para o ano de 2023. O que eu disse, o candidato que hoje se descolar de Renato, e obviamente que isso é uma opinião, o candidato que se descolar de Renato e anunciar que vai para um novo projeto sem Renato, ou seja, o candidato que anunciar que não renova com o Renato, para mim, sai na frente e ganha a eleição. Eu acho que há um brilhantismo na tua tese, não porque eu concorde com ela, e eu não sei se eu concordo, eu tenho que refletir mais, mas há um brilhantismo porque ela é polêmica e ela é muito forte, Baldasso. Eu quero te ouvir sobre isso. Mas eu acho que tem sentido o que o Tiger fala, mas eu acho que teria que vir vinculado a um nome. Isso. Porque eu acho que o torcedor do Grêmio tem medo de quem poderia ser o novo técnico. Grudo a tese do Tiger o seguinte: o candidato chega, chama uma coletiva e diz, nós estamos aqui, um dos 2 candidatos, nós estamos aqui para anunciar que nós decidimos não dar continuidade ao trabalho do Renato na próxima temporada e estamos acertados com o Vojvoda para o próximo ano. Eu acho que esse candidato mais ganha do que perde votos da torcida do Grêmio. Eu acho que aí tu agrega um nome, porque a tese do Tiger... É sem nome. Mas ela nasce morta, né? Por quê? Porque 54% querem o Renato. Se tu te descolar, tu vai fazer 46 contra 50. A regra ainda indica a maioria. A gente tem que levar em consideração que quem participa de enquetes, as pessoas não, participam mais de uma vez. Eu estou considerando só em cima da... Nós estamos vendo os institutos de pesquisa aí. É uma barbeiragem atrás da outra, O que eu estou querendo colocar, Meneghetti, é que... E aí entra o que o Renato diz. Eu vou pegar aqui só fato, eu não vou entrar não vou entrar em teoria e muito menos em opinião. Vamos pegar só os fatos. O Renato se diz comandante do CT. Ele quer o comando do CT e ele diz que com ele é assim. O que o Grêmio quer trocar? O Grêmio quer trocar exatamente o status do CT. O DM do Grêmio era formado por Márcio Bolzoni, por Felipe Ducanto, foi demitido por Renato Portaluppi, que criou uma nova forma de DM. O que mais é criticado no Grêmio hoje? O DM. Aí entra a parte física, que tinha Rogerinho. Rogerinho, que faz sucesso aí, tá em todos os lugares que participa, faz sucesso. Como foi a demissão? O presidente Romildo Bolzan disse que foi um pedido de Renato Portaluppi. Aí entrou uma nova comissão física. O rapaz da Tailândia, aquele. O primeiro da Tailândia e depois esse que está lá atualmente, que eu também não consigo entender como é que continua. O que aconteceu? Se piorou a parte física. Preparador de goleiros. Da mesma maneira, agora está se cogitando os novos dirigentes, inclusive o Daniel Pavan do Inter. Ou seja, o status do vestiário foi criado por Renato Portaluppi. Aí o Grêmio, no ano que vem, mudando tudo, vai entregar para o Renato o que ele, de certa maneira, fez com que piorasse. Esse é o meu raciocínio, por isso é que eu estou falando, Meneghetti, eu sou fã do Renato, eu vou ter uma gratidão imensa quando o Grêmio subir, só que a gente tem que analisar fato. Só na fato tese, ele é definitivo. Já te passo, Ribeiro, na tese do Tiger, em cima do que o Baldasso coloca, de anunciar o treinador, tem que ver uma questão de tempo, né? Porque a eleição é dia
A eleição é no dia 12 de e novembro. o Campeonato Brasileiro termina da Série A no dia 13. Então o Grêmio dificilmente teria esse candidato, a não ser que vai inventar um técnico que venha, por exemplo, um desses que o Baldasso gosta aí, que fale aquela língua espanhola, sabe? Vai inventar um técnico assim. Porque... Lembrando que a última eleição do Internacional, os dois candidatos indicaram o técnico, que era o mesmo, inclusive, Miguel Ángel Ramírez. Os dois candidatos indicaram, antes do Abel fazer o que fez. É bom que se diga. Eu conversei com o presidente e o vice-presidente eleito no conselho à noite. Conversei com o Alexandre Bugin e o Roger Fischer, que me disseram que o Estatuto do Grêmio funciona da seguinte maneira. 10 dias após o último jogo oficial, a nova diretoria pode assumir. O último jogo oficial do Grêmio é dia 6 de novembro. Então eles podem fazer a posse do novo presidente no dia 16 de novembro. E é mais ou menos, ou seja, 4 dias. Não sei se vai, eu só estou dizendo que pode acontecer. 4 dias depois. Eu gosto muito dos meus amigos e colegas. Aprecio, sou fã. Né? Tu sabe que a gente não está muito interessado nisso, né? Eu gosto demais das tuas de quem tu gosta, quem tu não gosta. Não faz a menor diferença na minha vida isso. Nós vamos te dar bordoada igual, tu gostando ou não gostando. Tá bem. Então isso me dá a liberdade, né, de dizer para vocês que vocês estão fora da casinha. Todos vocês. Mas eu nem me manifestei ainda, né? Menos eu nem tu. coloquei minha opinião ainda. Menos tu. Não sei porquê, mas ele está discordando do que eu não disse. O negócio brilhante. Mas também, já Excepcional. estou me antecipando. Eu nem vou me manifestar Já estou me hoje. antecipando, mas eu te preservo porque tu é o comandante, né? Tá bem. Né, César? Então, assim, ó. Que mundo vocês estão vivendo? Qual é o planeta que vocês estão pisando? Vocês estão idealizando um Grêmio que não vai acontecer. Por quê? Porque a realidade impõe isso, Baldasso. A tua relação com a verdade é uma coisa inacreditável. Tá, mas por então, quê? assim, ó, o Grêmio... Vamos lá. Como é que... Está muito fácil de prever isso. Está muito fácil de projetar isso aí. Como é que o Grêmio começa em 23? Você já sabe que terá um presidente novo. Né? Você já sabe que a estrutura do departamento de futebol com o grupo de jogadores é praticamente a mesma. E não me vê, o Ribeiro está bem aqui. Está completamente errado, Ribeiro. 10 contratos se encerram. Só Eu só queria aqueles te dizer o que ganham seguinte. desse tamanho, Eu só tá? queria te dizer o seguinte. Os nomes citados de cada candidato para diretor executivo são nomes que chegam e comandam também. Mais do não que isso, são subservientes. Mais do que isso, esse é o melhor ano. O Grêmio o Grêmio vem de uma das suas maiores crises, um dos seus momentos mais difíceis e, portanto, uma necessidade de resetar 98% do que está lá. Peraí. Esta é a melhor temporada, porque o campeonato do Grêmio vai terminar na primeira semana de novembro. Talvez termine, inclusive, em outubro. Por O que campeonato não tem do como? Grêmio. Vai O Grêmio tem adiantar. novembro, dezembro e janeiro para mudar tudo. Não O Grêmio vai jogar adiantar. oficialmente no dia 20 de janeiro. Vai adiantar. Mas é agora. Se não mudar agora... Por quê? Mas Por quê? Meneghete, desde que a lei mudou e que todos os contratos têm que serem cumpridos, todos Tá, mas eles. isso é jogadores, isso é outra coisa. Isso é Tem que mudar de cima para baixo, Tu tá Ribeiro. falando da estrutura Tu não do começa departamento de mudando no futebol. jogador, tu muda de cima para baixo, Ribeiro. Não tem como mudar, o grupo do Grêmio vai ser praticamente Tá, o o mesmo. grupo- Não, Ribeiro, sabe por Tu que falou dá da essa- estrutura de comando no futebol? Claro, porque não tem com o Por que não tem? Eu não sabia que o Diego Mas não Serri... é- Mas eu não mas o sabia que- que o Diego Serri tem contrato com o Grêmio até mais um ou O dois que nós anos. estamos Não sabia. O discutindo... Diego Serri, Ribeiro, o Renato pode ser Ribeiro, o João Serri, o Tadeu Serri, Ribeiro, não muda nada. eu não sei se tu percebeu, se tu tem andado nas ruas, se tu tem ouvido as pessoas, e é o que nós estamos discutindo até agora. Ó, a convicção Renato começou a escorrer pelo ralo. Mas- O Renato não há mais garantia nenhuma de que o Renato vai ser o técnico ano que Mas vem. eu vou dizer pra ti, tá? Os dois candidatos estão reféns de algo que eles se mobilizaram. Não são mais, a cedo torcida não demais. tem mais respaldo popular, Sabe o que vai acontecer, Ribeiro? Que decide Ribeiro, a sabe o que eleição. vai acontecer, Ribeiro? A eleição vai decidir, vai ter eleição dia 12 e o Grêmio não vai ter técnico ainda. Então e eles vão ficar nessa água mole aí de não, Ribeiro, não vamos Pois conversar. eu vou te Renato dizer, tá de férias pois eu agora. vou te dizer, anota aí. Eu tinha dúvida se o Renato ia querer ficar. Porque o Renato é um cara que gosta de ganhar, coisa e tal. Mas eu cheguei à conclusão que o Renato não tem mercado. O mercado do Renato é o Grêmio, para aquilo que ele quer ganhar. Tá, e aí? Tá bem. Então ele quer ficar. Mas pode ser que os candidatos não queiram. Aí que tá, Ribeiro, tu não Eles entendeu, querem. Ribeiro. Não. E vou dizer Ribeiro. mais. Ribeiro. Eles tanto querem. Vai acabar porque... uma hora. Vamos lá. Eu quero falar, eu não Uma consigo hora vai falar. acabar a tua tese. Vamos lá. Vai lá, Ribeiro. Eu tô sendo Termina. apartado toda Conclui a hora. tese, Ribeiro. Conclui. Eles também sabem, como eu falei para vocês, que o momento de início de trabalho será muito difícil.
E eles vão precisar de alguém com o tamanho que o Renato tem para ser escudo deles. Por que o Renato tem tamanho, meu amado Ribeiro Neto? Porque ele tem respaldo popular. O que nós estamos discutindo aqui, baseado em uma enquete feita com uma ampla participação de gremistas envolvidos no assunto, é que o Renato está perdendo o respaldo popular. A grande questão... Ribeiro, desculpa. São 14 mil pessoas. Isso é uma amostragem maior do que uma amostragem de institutos de pesquisa dentro de um universo que só tem gremistas e muito provavelmente com ampla participação de associados. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, o refém que os candidatos eram quando ligaram para o Renato, olha, vamos conversar, eles não são mais. O respaldo popular está escorrendo pelo lado. O Grêmio vai ser decidido depois da eleição, Ribeiro. Aí eles são livres, aí não tem mais voto. JB. A tese, vamos lá, desconstruindo algumas coisas aqui. É possível sim, mesmo que seja mais difícil e tendo um bom executivo, reconstruir o grupo de jogadores. Mas é óbvio que não é fácil negociar os jogadores, mas tu vai ter que diminuir danos. Por exemplo, libera o cara pagando 60% do salário, 50% do salário, e vários outros clubes conseguiram. Estilo o Inter, quando chegou aqui e disse, olha, nós voltamos para a Série A, tinha 3, 4 milhões de jogadores encostados em Alvorada, liberaram os caras, aí o que tu faz? Bom, tu vai gastar 3 milhões de reais, tu paga 1,5 milhão, o outro clube lá vai pagar 1,5 milhão, né, entre todos os jogadores, e tu libera a grana para tua folha. Tu não vai ter grana para colocar em jogadores, para contratá-los, mas vai ter para pagar salários. E é isso que o Grêmio tem que fazer para conseguir contratar um grupo bom. Por que eu penso que o Renato tem que sair também por esse motivo? Porque o Renato não vai deixar sair o Thiago Santos. O Thiago Santos, ele gosta do Thiago Santos. O Renato não vai deixar sair o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa virou titular com o Renato. O Renato não vai deixar sair o Lucas Silva. O Lucas Silva, o Renato claramente disse que iria recuperar esse jogador. Mas isso é Renato, né? Então, esse é o Renato. Então, eu gostaria que esses jogadores saíssem. Eu não acho mal os jogadores, tá? Eles já deram certo em outros lugares. Eles precisam oxigenar. Esse grupo do Grêmio junto não deu certo. Então, assim, essa é a questão. O Renato precisa sair para oxigenar o grupo também. E é preciso fazer essa situação. Não é impossível. Dá para... Claro, reduzindo danos, pagando metade dos salários, liberar esses jogadores. Só que com o Portaluppi isso não acontece. Preconceituoso. Tu não citou Edilson e Diego Souza aí, que com o Renato ficarão também. Tu fosse preconceituoso com esses dois. Os jogadores que vão entrar fisicamente nas condições 100% em 2023. Tá, Igor, vamos falar aí de Mano Menezes, de Inter e de PH e Wanderson. É hora de mexer no teu coração, Meneghetti, porque o Pedro Henrique ele retorna de suspensão depois de ficar de fora da vitória colorada sobre a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. E como o Wanderson ele já está recuperado de lesão, volta aquela discussão. Pedro Henrique e Wanderson podem jogar juntos? O Mano Menezes, depois da vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro, voltou a afirmar que não. Wanderson e Pedro Henrique não vão jogar juntos. E ele explica o porquê. Vamos ter que falar com o Sidney, que você sabe que é ele que vai dirigir a equipe em Curitiba. Eu não sei do que ele está pensando, vamos esperar a semana e aí eu passo para vocês. Então, vou completar para não ser tão, né? Tão em cima do muro. Não é que eu não acho que nós não podemos jogar com 2 extremos. A gente pode jogar com 2 extremos. Mas quando a gente joga com 2 extremos, geralmente esses 2 jogadores fazem mais beirada do que parte interna do jogo de construção. Nós já temos um lateral que é quase um ponta. Se eu fechar o corredor para esse jogador, que a maior qualidade dele é apoiar e chegar na frente e fazer o acabamento, com um outro ponta que não vai abrir corredor para ele, vai fazer a jogada muito mais individual, nós perdemos um jogador de meio e perdemos a qualidade de apoio do jogador que vem de trás. No exato momento em que estamos lançando a pedra fundamental da AASL, Associação dos Amigos de Sidney Lobo. Sidney Lobo, hashtag fechado contigo. Pedro Henrique na direita, Wanderson na esquerda. Anota aí, Pedro Henrique na direita, Wanderson na esquerda. Também, se não for assim, fechamos a entidade no domingo à noite. Vamos lá, César. É isso aí, Meneghete. Só a baldaço. Mas é teimoso, Mano Menezes. Mas que bicho teimoso. Só que ele ganha. Ele é bom treinador. Ele é inteligente. Mas ele é teimoso. Eu concordo com ele e eu discordo de ti.
Não pode jogar Wanderson e Pedro Henrique juntos. Não dá. Tu vai perder o meio campo. O Mano nunca jogou assim na vida. O Mano joga com ponta e com centroavante desde que nasceu como treinador de futebol. Eu não posso perder o meio campo e eu concordo com o Mano. Essa é a primeira coisa. Então, pragmatismo, meu querido Leonardo Meneghetti. Zero a possibilidade de Pedro Henrique e Wanderson jogarem juntos no final de semana. Segundo ponto, ainda dentro de um pragmatismo. Quem está jogando mais? Pedro Henrique ou Wanderson? Pedro Henrique. Então tem que jogar o Pedro Henrique. Ah, mas o Wanderson está voltando de lesão e ele está sem ritmo de jogo. Verdade. Agora não é mais hora de pegar ritmo de jogo. Faltam 6 jogos. Eu não preciso estabelecer um processo para o Wanderson pegar ritmo de jogo. Não, pega o ano que vem, velho. Agora tem que botar o melhor. E o melhor é o Pedro Henrique. Então tem que. Eu não sei se o Pedro Henrique é melhor do que o Wanderson. O Pedro Henrique está melhor do que o Wanderson, porque o Wanderson passou um mês sem jogar. Então tem que jogar o Pedro Henrique. Ponto. Precisamos do Pedro Henrique com ritmo de jogo, né, Ribeiro Neto? Em novembro e dezembro ele tem uma missão grande pela frente. Então ele tem que chegar lá com ritmo de jogo. Vamos lá, quero te ouvir. Eu não quero ser o chato do programa. Meu Deus, o que é? Vai dizer que os dois são ruins. Não interessa. Não é. Eu concordo contigo, Baldassi, e amavelmente discordo do Meneghetti. A campanha que você faz é uma pressão para o Sidney Lobo inaceitável. Contra a parede, né? E ele realmente, os dois não podem jogar juntos. E a parte técnica e tática está bem exposta pelo técnico Mano Menezes. Mas vocês estão tentando impor o Pedro Henrique como titular. Não, é o futebol dele que impõe, não é? Não, vocês estão tentando. É o futebol dele que impõe. Responde quem está melhor. E eu ouvi aqui no programa, César. Eu ouvi no programa que esses dois senhores, entendeu? Pedro Henrique e Wanderson? Bradavam elogios a Wanderson. Do seu tamanho. Por isso que eu quero os dois no time. Tinha que comprar, não sei o quê. Hoje, ainda hoje, tem um titular e um reserva. Wanderson é o titular e Pedro Henrique é o reserva. Ponto. Ô, Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa. Tem várias abraço. coisas em ti que me irritam, na tua opinião. Várias. Mas eu supero boa parte delas. A que eu não supero é que tu entra num debate e tu simplesmente não ouve ninguém da tua volta. Tu tá esperando para dar tua opinião, tu desconsidera tudo. Nós acabamos aqui de mostrar para todo mundo que está assistindo que o Wanderson é um grande jogador que está sem ritmo de jogo. Como é que se ele está... Pois é, de novo tu não ouviu. Que não é mais momento na temporada para pegar ritmo de jogo a alguém. Pensa no ano que vem, faltam 6 jogos para terminar o ano. Agora é hora de colocar quem está melhor. O Wanderson é melhor que o Pedro Henrique? Talvez seja. O Wanderson é titular e o Pedro Henrique é reserva? Talvez seja. Só que neste momento, o Pedro Henrique está melhor. É ele que tem que jogar. Tá bem, essa é a tua opinião e eu respeito. Não, é que agora tu ouviu minha opinião, é que eu dei a mesma, mas tu não ouviu. O senhor não É que eu tenho, respeita assim como eu tenho opinião, convicção, por quê? Ribeiro, que o Edenilson é muito mais jogador que o Johnny. Não há Mas nesse dúvida. momento quem tem que jogar é o Johnny. Não, mas é diferente. Aí tá. Aí tu tem que estudar o sistema de jogo do Mano, o que ele propõe. Mas eu discordo do Mano Menezes, eu jogaria com os dois. Eu acho que os dois melhores jogadores do time têm que estar no time. E aí ele tem inteligência excessiva para montar um meio-campo que equilibre. Se tivesse o Gabriel, era mais fácil. Se tivesse o Gabriel, era mais fácil. Porque daí ficaria Gabriel, Depena e Alan Patrick. Tá ótimo. 2 abertos e Alemão empilhando gols. Tá fechado. Conceitualmente, a tarefa do treinador, um treinador de futebol, que a gente de alguma maneira critica na maioria das vezes aqui, mas elogia muito também, o que é o caso do Mano atualmente, a tarefa dele é colocar os melhores para jogar. Quantos tem? Tenho 10 bons aqui, então eu tenho que botar esses 10. Porque é muito simplista, Baldassi, a gente chegar aqui e dizer o seguinte, não dá. Nós temos 2 melhores do time, é que nem a história do PP e do Everton. Muito parecida. O Grêmio tinha o Everton, que era muito bom, e tinha o PP, que era melhor ainda. Não, mas não dá para botar os dois, então eu vou botar o Alisson para jogar. E nós ficamos assim 1 ano. Aí o PP jogou 3 meses e foi vendido. Foi isso que aconteceu com o Grêmio. Isso serve, neste momento, para o Inter. A tarefa do treinador é arrumar uma forma dos melhores jogarem. Eu continuo discordando e eu vou te dar um exemplo. Contra o Goiás, eu sou o Mano, tudo que o Mano fizer, eu estou assinando embaixo. O jogo contra o Goiás, o Mano resolveu ser mais alegrinho no jogo contra o Goiás. Ele botou o Johnny e o Depena abrindo o meio campo e botou 2 meias. Vamos lá, estamos jogando em casa contra o Goiás. O que aconteceu? O meio-campo do Inter foi engolido pelo meio-campo do Goiás dentro do Beira-Rio, enquanto ele não mudou o sistema de jogo. Velho,
Tem uma coisa que o meu pai me ensinou quando eu tinha... O futebol mudou tudo. JB, a nova geração, Nutelado, caramba. O futebol mudou tudo. Mas tem uma coisa que meu pai me ensinou quando eu tinha 5 anos de idade, que não mudou até hoje, nunca vai mudar no futebol. Futebol se ganha no meio-campo. Eu quero ter um meio-campo robusto e forte. E para no Inter eu ter um meio-campo robusto e forte, não cabem Wanderson e Pedro Henrique abertos, um em cada lado, um em cada ponta. Desculpa. JB. Eu estava fazendo aqui, Meneghetti, uma rápida pesquisa, faltou o Cruzeiro aqui para tentar rebater com argumentos do Baldasso, porque eu sou ruim de memória. O Tiger é melhor do que isso. Mas, Baldasso, não é necessariamente uma verdade o que tu falaste. O Mano já jogou assim em outros momentos. Tá, vai lá, eu pesquisei aqui. O time do Grêmio, que foi vice-campeão da Libertadores com Boca, ele tinha Diego Souza, Tcheco e Carlos Eduardo numa linha de 3, porque lá jogaram Gavilã e Sandro Goiano. E aí no ataque o Tuta. No Corinthians, o Mano jogou com Dentinho de um lado, Jorge Henrique de outro. Douglas centralizado e Ronaldo Nazário. Ou seja, Dentinho e Jorge Henrique eram ponteiros barra atacantes. Meu querido, mas eles fechavam. Não, mas o Wanderson entra. Não. O Pedro Henrique que vai para a ponta. O Wanderson entra. A grande questão do Mano que ele diz é criar jogadas e ajudar na marcação. Meu querido, só ajustar isso. O Wanderson e o Pedro Henrique, a única possibilidade de eles entrarem em diagonal é para cortar, para chutar. Eles não compõem meio campo, cara. Eles não compõem, eles não ajudam o sistema de marcação, eles não têm como fazer isso, porque não é da característica dos dois. Pra tu botar os dois juntos, tu tá abrindo mão de um homem de meio campo. Tá, mas tu pode fazer isso? Não! Como é que foi a comparação com relação aos jogadores do Grêmio? Porque não tinha nenhum ponteiro nesse teu Era time. 3. O Diego Souza era meio campista na época, o Carlos Eduardo fechava pro meio campo. Era o Tcheco era meio campista. Do Grêmio tu tens razão, eu não consegui checar a tempo do Cruzeiro. Do Grêmio tu tens razão. O Carlos Eduardo era atacante. Não, mas era o Tcheco e o Diego Souza que eram mais meias construtores, como que é o Mano ter 2 meias construtores. O que eu estou pontuando é, no Corinthians, com o Jorge Henrique e Dentinho, ele jogava com 2 ponteiros. E deu certo, tanto que ele foi campeão da Copa do Brasil. Então, o que eu quero dizer assim, é possível. E um centroavante que não ajudava na marcação, que era o Ronaldo. Então, é possível. O Mano já jogou na sua história assim. Eu acho assim, o que eu penso, tá? De forma bem pragmática, objetiva e direta. Tá difícil para encostar no Palmeiras. Pode ficar mais difícil. Deixar o Pedro Henrique no banco fica bem mais difícil. Aí fica mais difícil. Já é difícil assim. Já é uma missão improvável. Agora, se botar os melhores e o Wanderson e o Pedro Henrique estão entre os melhores do time colorado, do grupo de jogadores, aí vai ficar realmente mais difícil. Mas o resto... Tá então eu vou te pedir um favor. Me escala os 3 homens do meio campo, jogando Pedro Henrique e Wanderson. Johnny, Depena, Alan Patrick. Cara, Johnny, Depena, Alan Patrick. Quem é que marca aí, cara? Alan Patrick não marca O Tetrão já joga, o Inter já joga com 3 zagueiros, né? Já joga, o René já é zagueiro, né? O Johnny e o Depena marcam. Tá bem. Não, o Alan Patrick marcou sim. Contra o Flamengo, ele marcou. Não, gente. Vocês estão falando como se o Maurício fosse o Guinha Azul, que ia marcar assim enlouquecidamente. Não. Ele é bom jogador, mas ele não é. Não é o Maurício, é o Edenilson. Meu Deus do céu. Não é o Maurício, é o Edenilson que tem que jogar. Não. Quem joga é o Maurício. Quem tem que jogar é o seguinte: é um primeiro volante, o Edenilson, o Depena e o meia. E aí não tem como botar os dois. Todo mundo sabe a minha opinião aqui. Eu sou um dos caras que acho que o Edenilson é injustiçado pela torcida, que ele não pode jogar e tal. Mas que ele poderia jogar, que ele é diferenciado, eu gostaria que ele ficasse. Mas nós estamos chegando na mesma situação do Rodrigo Dourado. A partir do momento que o técnico do Inter chega, o Mano fez isso, e disse publicamente: olha, de fato o Edenilson, foi no jogo aberto para a Renata, foi para o Edenilson. O Edenilson pediu para sair, nós estamos construindo uma saída, ele é muito profissional. A torcida não quer mais ele, o jogador pediu para sair. O Mano Menezes revela isso publicamente. O amigo estava de férias, talvez não tenha acompanhado, mas isso já virou o contrário. O Mano está tentando fazer que o Edenilson fique e o presidente está tratando que o Edenilson dele ficar. Vai ficar. E digo mais, nós podemos discutir qualquer coisa aqui. Depois que o Gabriel se machucou, o Mano definiu o tripé de abertura do meio campo. O tripé é Johnny, Edenilson e Depena. Esse é o tripé de abertura. Vem cá, quanto tempo tu tá na imprensa? A tua idade, mas... mais ou menos a minha idade, 33 anos. A situação é a seguinte, Baldasso. Tu sabe que o Mano tá tentando corrigir o problema. Que o Mano não podia ter falado, pelo menos que eles avaliaram assim, putz, não dá pra ter falado publicamente. E aí eles estão tentando corrigir pra dizer assim, JBzinho querido. O primeiro jogo depois que o Edenilson foi titular, depois dessa declaração que o Edenilson foi titular, ele infelizmente foi muito mal. E aí toda a torcida dizendo assim, como é que escalaram um cara que vai sair? Eu faço uma aposta contigo. O Edenilson vai sair em dezembro. Só uma coisa, o Edenilson em dezembro tá com passagem comprada pra ir embora. Tu acabaste de resolver a questão.
O que é? Eles estão tentando resolver um problema que foi criado. Só tenta resolver um problema que foi criado se tu quer que fique, senão tu não resolve. Não. Eu Eles faço estão uma tentando aposta resolver. contigo. Peraí, vamos adiante. Não foi isso que eu falei, o César distorceu. Eu faço uma aposta contigo. O Edenilson não vai embora e vai cumprir o seu contrato no Internacional. Quanto? Vamos botar na KTO? Faço uma aposta contigo. Boto 100 contra a KTO. Faço uma aposta contigo. Tem uma aposta na Para KTO. a alegria da torcida botar colorada, Edenilson vai ser recuperado dentro do Beira-Rio e o ano que vem vai ser importante na conquista de títulos no Já tem uma Internacional. aposta assim na KTO sobre o Edenilson ficar ou não. Tem uma do Luan voltar pro Grêmio. Luan e tem Luanzinho, uma... Luanzinho? Tem, Luanzinho. Luanzinho tá envolvido em outras polêmicas em São Paulo. É? E tem uma do Edenilson aí, conseguiu Eu achar? vou procurar aqui e vou botar... Tô aqui, ó. É verdade, aqui, ó. Tô aqui com o site da KTO aberto. Ó, Como é da que estão as Copa do odds? Brasil e Como é tal. que estão as odds? Vou procurar agora após e vou botar R$100. Eu nunca fiz uma aposta de R$100 na vida. E eu vou botar R$100 que ele fica na Que o Edenilson KTO. sai, tá na cara que ele sai. Só para não deixar o dito pelo não dito, o César distorceu o que eu falei mais uma vez. Eu não disse que eles estão tentando resolver o problema para o Edenilson ficar. É que resolveram o problema de deram uma declaração que não era a ideal e estão tentando, não, a gente vai tentar que ele fique. Bobagem, o cara vai embora em dezembro e todo mundo sabe. Tá, Igor, vamos lá. O Inter acabou de divulgar uma nota, Meneghetti, como se fosse uma nota de repúdio, mas uma nota de esclarecimento sobre o preço dos ingressos para a torcida colorada em Curitiba, na partida contra o Coritiba, no próximo domingo no Couto Pereira. O Coritiba estava vendendo os ingressos para a torcida visitante a R$300. Está vendendo a R$300. Na nota, o Inter informa que buscou contato com a diretoria do Coxa para reduzir esse preço e que a direção do Coritiba se mostrou irredutível. No fim da nota, o Inter fala: em respeito aos sócios e sócias, vamos reavaliar nossa política de recepção a visitantes do próximo ano. De qualquer forma, convocamos a torcida para estar presente de maneira exemplar no Couto Pereira. Isso chega a ser uma deslealdade com o torcedor do time adversário. Chega a ser desleal e isso não é à toa que o Curitiba está se estabanando lá para tentar ficar na primeira divisão. Igor, um destaque do Grêmio aí da Central Band do Esporte, por favor. O presidente Romildo Bolzan Júnior, Meneghetti, fala sobre o acesso do Grêmio e as projeções matemáticas feitas por ele. O Grêmio sobe contra o Náutico no próximo domingo. O Grêmio vai subir depois contra o Tombense. Quem analisa é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Tenho segurança na subida, mas eu não tenho segurança que efetivamente a gente possa cumprir nesses dois próximos jogos a situação de classificação. Eu acho que nós ficamos na obrigação de vencer o Náutico. Não estou dizendo que eu acho que o Náutico vai ser um adversário dificílimo, tem toda essa situação já acabada de referir, de mística em relação ao próprio jogo. O Grêmio já teve uma situação bem parecida com esta, justamente contra o Náutico. Mas eu vou te dizer assim que eu acho que nós não vamos conseguir a classificação na próxima rodada. Os cruzamentos são cruzamentos onde todos os adversários diretos nossos, à exceção do Sport Recife, joga fora de casa, mas todos os demais jogam em casa. Tem chance de fazer pontuação e para nós seria importantíssimo vencer o Náutico. Não estou dizendo que é um desejo, né? Eu estou dizendo o mundo ideal. É importantíssimo vencer o Náutico porque eu acho que os adversários vão pontuar bem melhor do que pontuaram nessa rodada. Então eu acho que vencer o Náutico se torna imperativo. Mas depois da goleada que o Náutico sofreu, que não faz praticamente mais nada no campeonato, tá? Só para confirmar aí a permanência, a queda, aliás, para a Série C. Eu já vou te chamar aí, eu queria saber de ti os resultados paralelos que tem que dar para combinados com uma vitória do Grêmio, o Grêmio confirmar o acesso e acabar com essa ladainha aí de vai subir, vai chegar, vai voltar e tal. Só quero lembrar que o adversário do Grêmio é o senhor Náutico. Se eu sacudir com força a tabela, o Náutico espirra. O Náutico já vai para a Série C. O Náutico está a 9 pontos. A 9 pontos do primeiro fora, que é a Chapecoense. 30 contra 39. O Náutico tem menos de 30% de aproveitamento no campeonato. O Náutico vem de um 0-6. E aí agora o presidente vai dizer que é obrigação ganhar do Náutico. Não, a obrigação seria em qualquer circunstância ganhar do Náutico. Se o Náutico fosse o líder da Série B, o Grêmio teria a obrigação. Quais são os resultados que tem que acontecer, Paulinho, para o Grêmio confirmar o acesso no próximo final de semana? Antes dos resultados, só confirmando que na sexta-feira tem Chapecoense e Tombense. Se a Chape em casa pelo menos empatar, o Náutico entrará domingo matematicamente rebaixado já contra o Grêmio. Os jogos acontecem sábado, todos eles no sábado e todos jogando fora de casa. Tem que acontecer 3 resultados paralelos para que o Grêmio, em vencendo o Náutico domingo, garanta a vaga matemática nessa rodada. O Sport pega o Londrina, no Café em Londrina. Pode dar Londrina ou pode dar empate, não pode dar vitória do Sport.
O Criciúma enfrenta o Vasco em São Januário. Tem que dar Vasco ou empate, não pode dar vitória do Criciúma. E teremos ainda o duelo entre Ituano e Sampaio Correia. O Sampaio não pode vencer a partida. Pode dar Ituano ou empate. Então, se Sport, Criciúma e os três Sampaio não vencerem no sábado, o Grêmio domingo com a vitória contra o Náutico garante matematicamente o acesso para a Série A. Não tem nada impossível de acontecer, só que são vários ao mesmo tempo. Um desses deve dar errado. Eu acho que o Grêmio não joga pelo acesso matemático domingo. É que tu nunca acertou. Tá? Começa por aí. Ficamos tu irritados. nunca acertou. Ficamos irritados. Meneghete, posso te falar da minha programação do final de semana? Não, tu pode falar da programação. Eu só quero lembrar que esse time que ele tomou 6-0, que é o Novo Horizontino, também está ameaçado pelo rebaixamento. É o 15º. O Náutico tomou 6-0 de um time que o ano que vem pode jogar a Série C. Aí convenhamos, né, presidente Bozan, dizer que é obrigação do Grêmio ganhar agora, já era obrigação há muito tempo. Mas tu tá batendo no presidente assim, por quê? Tu queria que ele dissesse o quê? Queria que ele dissesse que não é obrigação Não, eu do queria que Grêmio. ele dissesse que é obrigação do Grêmio na primeira rodada da Série B. Eu queria que ele dissesse que é obrigação do Grêmio na primeira rodada da Série A do ano passado. Mas ele assina esse plantel do Grêmio abaixo da linha do medíocre. Esta é a bronca. Então faz a crítica Mas, assim, justa. deixa eu bater no presidente. O comentário é meu. Quando tu quiser, tu passa pano, defende, te abraça e e tal. o comandante ao programa é que tu não tá acostumado, porque tu ficou um mês fora aí, tu não tá muito acostumado como é que é o funcionamento. Quem manda no programa... Quem manda no programa é o Meneghete disse assim, César, a palavra é tua. Então tá. Tá? Minha programação final de semana. Boa. Sábado, meio-dia. César Cidade Dias tem um compromisso com um irmão querido que a vida deu, um aniversário. Todos temos. Aí saímos do aniversário de Meneghete. É melhor tu não ir mesmo, porque tu tá muito embaixo. Aí, de tarde, César Cidade Dias vai fazer uma live para acompanhar os resultados. Rapidamente o Vasco vai fazer gol no Criciúma, rapidamente o Ituano vai fazer um golzinho também, e o jogo do nosso querido Adilson Batista do Londrina também vai dar resultado positivo, terminando a rodada ali com a possibilidade matemática do Grêmio subir contra o Náutico. Mas vem sábado à noite, vou no aniversário da minha irmã, Cristina Dias, faz aniversário, estarei lá. Aí, avança. Aí domingo vem a decepção. Semana, aniversários de irmão. Até agora é tudo festa. Aí vem domingo. Domingo, César Cidade Dias acorda, faz um videozinho e tal, passa uma tarde com baldaço, termina a tarde, 10 da noite. 10 da noite. Vamos tomar um negocinho. César Cidade Dias estará num restaurante da capital com uma TVzinha, que é o seu celular, no Debate Raiz, completamente gambá, para finalmente eu poder gritar que eu voltei para a primeira divisão. Tá, esse é o meu final de semana. Se tudo isso aí der certo, assim como tu tá dizendo, e é bom que dê para entrar em férias, daí o Grêmio vai pro Rio de Janeiro e fica no Rio de Janeiro. Mas aí, nem vai a Tombos. E algumas, fica lá no Rio de Janeiro. E algumas das figuras podem, inclusive, ficar lá. Tá, Diego Souza, Edilson. Renato. Fica tudo lá já no Rio. O Renato já avisou que ele vai para Tombos. Para Tombos não, o jogo é no interior lá. Muriaé. Depois volta e fica no Rio de Janeiro porque ele quer exercer o seu poder de cidadão e votar. Meneghete. Mas depois vem dirigir o time contra o Brusque. Acho que sim. O voto do Renato vai começar numa terça e vai terminar na quinta. Meneghete, tu gostou da minha programação no final de semana? Eu só não gostei dos teus pés encharcados domingo à noite. Só isso que me preocupa. Só isso que me preocupa. Não, isso não é pés, não, então ele não pode fazer merchan aqui no programa. Não é pés, é joelhos. Não fala esse nome que é proibido. O quê? Mas não tem que ficar fazendo merchan aqui no programa. Mas não falou nada. Que merchan eu fiz? Tá fazendo merchan aí, não dá. E depois nós vamos ter complicações. Olha só. Meneghete, a situação é a seguinte. Quer que eu te ajude? Eu quero rebater. Eu quero rebater. Não, é do Romildo. Eu quero rebater a tese do Romildo. Numa amargura fez mal pra ti, as velhas. Eu quero rebater educadamente, sem entrar em conflito contigo. Até porque dificilmente eu vou conseguir ir no teu aniversário sábado de tarde. Porque tem outros compromissos, tipo, sei lá, comprar uma máquina de lavar roupa, ajudar minha avó aí no supermercado. Qualquer coisa mais importante do que isso. Tá bem. Meneghete, eu acho injusta a tu ter batido no presidente a troco de nada. O presidente disse uma declaração óbvia. Eu ouvi até há pouco a entrevista, alguns trechos que eu tinha perdido da entrevista dele. Achei bem ponderada. O Renato reclamando, por exemplo, o Renato foi lá, reclamou que não tinha meias, que tinha volantes para meias, que não tinha ataque, não tinha... E o presidente Romildo respondendo na elegância, colocando, olha, tinha outros jogadores que lesionaram, o presidente ponderado, falando inclusive que já começou a transição. Eu não critiquei pela declaração, eu a primeira reunião com os candidatos à presidência já aconteceu. Ele está falando, cara,
É óbvio que deu errado o final da gestão dele. Não dá pra ele passar o bastão agora, às 2 da tarde, ele passa o bastão e quem ganhar assume. Que diferença vai fazer? É nenhuma, exatamente. Ele tá lá e não faz nenhuma diferença. Exatamente, tá me dando razão. Que diferença vai fazer o presidente ficar no cargo? Nenhuma diferença. Então, olha só, o Romildo é o típico cara que cometeu um erro grave, que foi um erro grave, grosseiro, grotesco, de cair, e tá se recuperando o erro que vai recolocar o Grêmio na não, aí apaga tudo, né? Vai subir, não é apaga, mas assim, eu acho que tu já errou. Eu acho que tu já errou. Acho que tem que elogiar a gestão do presidente. Acho que eu já errei. Não, olha só, o Romildo, no dia 1º de janeiro de 2023, pra mim, vai ser o presidente que pegou o Grêmio afundado em dívidas e que deu uma Copa do Brasil, uma Libertadores e que também rebaixou o Grêmio. Eu não vou ver só o rebaixamento, não. Me nego a ver só o lado ruim como tu tá fazendo. Vamos lá, Taigor. Mais um destaque da Central Band do Esporte. Ontem o Mano Menezes participou do Bem Amigos na Sport TV, Meneghetti, e com uma longa entrevista falou sobre diversos assuntos, seleção brasileira, campanha do Internacional. Mas eu quero destacar exatamente o ponto que ele falou sobre Edenilson. Meio-campista do Internacional foi pauta de debate aí no programa agora há pouco e que, de acordo com o Mano Menezes, tem uma resiliência muito grande pelo episódio pós-eliminação contra o Melgar e toda a cobrança que, na visão do Mano, foi excessiva do torcedor ao Edenilson. Inclusive, o Mano Menezes admitiu nessa entrevista, Meneghetti, aquilo que todos nós já sabíamos. Ele admitiu que o Edenilson ficou de fora dos jogos que seguiram a eliminação para o Melgar como uma forma de preservação ao jogador. Na época surgiu a história de Demaócio, depois o Johnny até assumiu como titular, o Mano descartou a possibilidade de não escalar o Edenilson por causa do ambiente, mas no Bem Amigos ele confirmou. Deu uma preservada no Edenilson, porque segundo o Mano, ninguém merece ser vaiado já no aquecimento. O Tiger conversando com vocês na live do YouTube. Senhores, eu quero a atenção de todo mundo. Estamos no intervalo da live do YouTube, temos 16 mil pessoas nos assistindo e eu preciso da ajuda de vocês. Ontem no Donos da Bola Rádio eu contei a história do Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT, comenta a Champions League e que teria sido mal educado com o nosso produtor Eduardo Picão ao momento que o Picão tentou fazer um contato com ele para participação de um programa na Band. O Vitor Sérgio Rodrigues entrou em contato com a gente e eu queria aqui, humildemente dizer, a gente errou. Não era Vitor Sérgio Rodrigues e a gente caiu numa famosa fake news. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. O Vitor Sérgio Rodrigues trocou de número. E o cara que ficou com o número do Vitor Sérgio Rodrigues, aparentemente, se passou por ele, espinafrou o nosso produtor, espinafrou o Diogo Rossi e a gente caiu nesse mau caratismo do cidadão que herdou o número do Vitor Sérgio Rodrigues. Eu quero agradecer a todo mundo que foi lá tirar onda com o VSR no Instagram dele e eu quero pedir a ajuda de vocês porque vocês precisam me ajudar a limpar a minha barra agora. Lá no Instagram, Vitor Sérgio VSR, tem uma postagem lá que está bem comentada, inclusive tem 500 comentários, do Vitor Sérgio Rodrigues falando sobre a indicação do Vinícius Júnior, que ficou em 8º no prêmio da Ballon d'Or. Todo mundo comentando lá o seguinte: VSR, o Rio Grande te ama, perdoa os guris, você é o cara. Ó, eu tô comentando lá, todo mundo agora dê essa enxurrada de carinho pro Vitor Sérgio Rodrigues, que falou com a gente, explicou, a gente pediu desculpas, foi um mal entendido. Inclusive, vocês querem ouvir Vitor Sérgio Rodrigues? VSR, primeiro, eu tô feliz porque todo mundo ficou triste porque tu supostamente foi mal educado, mas não foi tu. Obrigado por não ser mal educado, VSR, tudo bem? Opa, um abraço para todo mundo aí da Band Rio Grande do Sul. Pô, cara, as coisas acontecem assim, né? De repente, esse mal entendido aí foi a porta de entrada pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. Que ontem, de fato, eu fiquei muito cabreiro, né? Tava naquela correria de cobertura de bola de ouro e tudo. E aí todo mundo começou a responder, pede desculpa pra Band, pede desculpa pra Band. Aí eu até pesquisei, que eu olhei, de repente era algum meme, né, que tava rolando, e aí eu falei, porque às vezes o pessoal começou, tipo, achei que era o Bora Bill, sei lá, que toda hora acontecia. Aí eu falei, cara, não tô entendendo nada. Aí pintou 1, 2, 3, daqui a pouco eu tô vendo, aí mandaram lá nesse post, e depois começaram a me mandar na DM. Aí eu falei, porra, se estão me mandando na DM, é porque não era isso. É sério. Aí começaram assim umas 4, 5 mensagens, a maioria falando, pô, pede desculpa, você tem que ser um outro mais agressivo, falando, pô, você é um babaca, você é um safado, não sei o quê. Aí eu falei, aí eu mandei
mensagem para uns 2 ou 3, eu falei, cara, só me explica o que está acontecendo que eu não faço ideia. Aí eles explicaram e tudo, aí mais tarde o Picão entrou em contato comigo lá no DM, aí pediu o meu coisa, enfim. Só para deixar claro, primeiro, que erros acontecem, né, enfim. Então, beleza, você e admitir que errou é uma coisa que atualmente está muito... 15 segundos aqui, tá, VSR? Só pra avisar aqui que os caras estão me batendo aqui. Mas, cara, quero te agradecer e te pedir desculpa mesmo, de verdade. Tamo junto e todo mundo defendendo o VSR agora, beleza? Curioso para ver o resultado da nossa enquete interativa. Vem para cá, Ribeiro, que hoje é sobre a continuidade ou não de Renato como técnico do Grêmio. Paulinho, bota no ar. Tá lá na live do YouTube, dá para seguir votando. Torcedor gremista, você quer Renato como técnico em 23? Sim, mandando em tudo, 30. Sim, mas com menos poderes, 14. Ou seja, quer Renato, 44, sendo que 14 com menos poderes. Não temos que virar a página, portanto, sem Renato, 56. Praticamente o mesmo resultado da enquete que o César fez. Impressionante isso. É uma relação de... invertido, né? Invertido. Ela é invertida, mas mesmo assim... Mas agora é mais não, no César é mais sim. Mas é preciso dizer o seguinte, está dividido. Está dividido. Esse não é mais... O ponto é esse, não, está dividido. Hoje... Se eu for tipo vocês que juntam as enquetes, o que não quer como o Renato estará hoje, o Renato não vai mudar. É impossível dar menos poderes ao Renato, é 60%, não hoje 70%. Hoje às 7, Donos da Bola, versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS, todo mundo lá.